que se sabe sobre este grande tema. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir também do caro convidado. Muito obrigado, boa tarde. Eu sou Lovido Luiz Messias, é meu nome, sou da Zambésia. Neste momento estou aqui em Maputo, ao convite de alguns trabalhos a fazer. E agradeço também pelo convite que me foi concedido neste momento. E desde já, para não perdermos tempo, já vamos avançar. Obrigado. Muito obrigado mesmo. O nosso debate hoje tem a ver com habilidades e talentos não devem atrapalhar a cultura. Como é que vocês compreendem esta matéria? Porque o que acontece é que muitos jovens que têm talentos distorcem aquilo que são as verdades, se calhar, conhecidas. Talvez pode ser que é aquilo de primeira ideia ou ideia nova ameaça muitos, não é? Então queremos tentar compreender em relação a este debate. Habilidades e talentos não devem atrapalhar a cultura. Como é que vocês podem sustentar? Bom, em primeiro lugar, se calhar podemos procurar saber o que é cultura, de modo a entrarmos no ritmo destes talentos, destas habilidades. Quando falamos da cultura, estamos a falar de conjunto de talentos não devem atrapalhar a cultura. Como é que vocês podem sustentar? Bom, em primeiro lugar, se calhar podemos procurar saber o que é cultura, de modo a entrarmos no ritmo destes talentos, destas habilidades. Quando falamos da cultura, estamos a falar de conjunto de crenças, valores que uma certa sociedade segue, vive. Então, significa que uma pessoa que tem um talento, uma habilidade, tem que apresentar tanto e viver dentro destas normas. Temos muita gente que sabe fazer, não sei lá, vamos lá, fazer batuques, produzir batuques. Temos muita gente que consegue cantar. Então, particularmente para estes que cantam, como é que eles podem viver, como é que podem mudar, quer dizer, fazer a sua arte sem sair tanto dos valores ou da cultura. Primeiro, uma pessoa que canta procura conhecer o seu ambiente em que quer colocar a sua música. Ok, já sabe qual é o ambiente que precisa colocar a sua música. Então, que tipo de música eu preciso trazer para este ambiente? Qual é a cultura, quais são os valores que esta sociedade vive? Então, isto é que vai fazer com que a música desta pessoa ganhe vida e sem violar aquilo que são os valores desta mesma comunidade. Muito obrigado. Vamos ouvir também do caro convidado, Lovido. Muito obrigado, boa tarde mais uma vez. Gostava de falar sobre esse tema, sobre a cultura, chamando um filósofo moçambicano de extrema relutância, que é Severino Ngüenya. Ele, na sua obra intitulada O Retorno do Bom Selvagem, ele diz que a única coisa mais bela em que a África tem como valor, como pilar, é a tradição. Significa que não pode se falar da cultura sem se falar da tradição. Falar da tradição é falar da base, do elemento em que uma determinada cultura tem como alicerce. Então, diante dos talentos, eu acho que muitas das vezes, ou atualmente, o que temos verificado é de ocidentalizar a nossa cultura. É um dos problemas mais graves que nós temos que, de certa forma, dar em consideração. Ocidentalizar as culturas, a nossa própria cultura. De certa forma, atualmente, nós estamos a perder de pouco aquela que é a nossa própria tradição. De modo particular, vou frisar aqui questões de novela, questões de filme, que, de certa forma, a identidade da própria cultura vai perdendo cada vez a sua qualidade. Então, o que se deve se fazer diante dessa situação? Eu acho que é preciso a gente ter um olho atento, de modo que o meu talento
eu como músico, eu como humorista ou qualquer atividade que eu tenho como talento, é preciso eu tomar atenção, né? Para não poder atropelar aquela que é a própria cultura. Porque se eu não tomar atenção a isso, a própria sociedade é dali onde vai dizer que este jovem parece que não está de boa cabeça, está fora do caminho, está fora da tradição. Então é necessário que a gente tenha um quadro, né? A gente perceba, nós temos os nossos mais velhos. De certa forma, eu como jovem agora, pela modernidade, posso ser corrompido, né? Sem saber exatamente qual é a essência da minha tradição, da minha cultura. Então, é necessário fazer-se aqui uma filosofia da sagacidade, né? Aproximar os mais velhos, de certa forma que eles possam te interagir, te explicar a essência da cultura que você vive e de certa forma você para ter um quadro e marco para não atropelar a sua própria cultura, porque a cultura é a base de uma determinada sociedade. Muito obrigado. Caro colega aí, pode deixar um like, pode comentar, mas também pode se subscrever e pode partilhar também. Atenção, habilidades e talentos não devem atrapalhar a cultura. É o debate que nós tivemos hoje. A cada participante tem uma visão única num debate deste. Então, importa agora reiterar ainda os meus agradecimentos por estas palavras que sábias deixaram aos nossos telespectadores. Mas então, podem deixar uma mensagem para aqueles que têm talentos, uma mensagem amiga e pronto. Olha, eu incentivo muito a pessoas que tenham talentos. Não precisamos ter medo de demonstrar aquilo que nós sabemos fazer. Embora estejamos agora numa sociedade, como dizia o caro colega, uma sociedade em que procuramos buscar o exterior, de outro país, de outro continente e tal. Olhemos primeiro para aquilo que é particular, porque se de fato consigo assumir a minha cultura, assumir a tradição que os meus pais me impõem, me colocam, então poderei de forma mais clara e sem problema nenhum, tanto avançar com o meu talento, a minha habilidade. Muito obrigado.